mente deles daquilo e levar a mente deles para que eles pudessem entender que Deus, Jesus, estava cuidando deles a todo tempo. Aleluia. E o terceiro ponto é que eles não ficassem preocupados com as coisas temporais, que os olhos, ou seja, que os olhos viam no exterior com as coisas temporais, poderiam tirar o foco de tudo aquilo que era importante. Então Jesus, naquele momento, naquela reunião com os seus discípulos, ele começa a fazer com que eles entendessem que o espírito deles deveria ser tirado do mundo exterior, do mundo físico, e elevado ao mundo espiritual, porque era para lá que Jesus estava voltando, e era lá que ele estaria preparando uma morada para cada um de nós. Aleluia. E o segundo ponto, o terceiro ponto, é que eles não deveriam se preocupar com nada, porque isso não ia acrescentar nem um dia, nem um minuto na vida deles. Então Jesus, ele começa a exortá-los ali para que eles tivessem um entendimento que talvez um período curto de tempo Jesus não estaria mais ali, mas ele estaria preparando aqueles discípulos para que eles pudessem compreender que nessa terra nós estamos passando por um curto período de tempo, porque o nosso lugar é morar na glória de Cristo. Aleluia. Aleluia. Então Jesus, naquele momento, ele tenta de todas as formas ensinar, exortar os seus discípulos que eles deveriam tirar toda a mente, toda a preocupação do mundo exterior, do mundo físico, e apenas pensar que Deus estava preparando uma morada celestial para aquele povo, e automaticamente uma morada celestial para mim e para você. Então, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu entendo que Deus, ele queria de alguma forma não falar apenas comigo, mas falar com todos aqueles que ele já sabia que estariam neste lugar nessa noite. E eu não sei com que tipo de preocupação você chegou nessa noite nesse lugar, mas o Senhor tem uma palavra para confortar o teu coração. Ele tem uma palavra para dizer para você nessa noite que Ele está cuidando de ti. Glória a Deus, aleluia. E que Ele tem algo diferente para você, e Ele vai nos ensinar nessa noite de que maneira nós temos que entregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, para que o Senhor possa cuidar da minha e da sua vida. Aleluia. Nós vamos entendermos que a todo tempo, desde o princípio, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas era na terra que Deus estava preparando a plataforma para que eu e você pudéssemos habitar por um curto período de tempo. E Ele diz que Ele estava indo para o Pai, mas que nós nessa terra faríamos obras maiores que a dele. Aleluia. Aleluia. E nós vamos entender, irmãos, que a Bíblia diz que o fôlego de vida foi soprado. Deus soprou o fôlego de vida sobre as nossas narinas. Ele previu todas as coisas, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e Deus, ele começava a sondar o lugar temporário da minha e da sua morada. E a Bíblia diz que Deus, quando Ele prepara, o cuidado de Deus é extremo para cada um de nós. E a Bíblia vai dizer que quando Deus prepara todas as coisas para que eu e você pudéssemos habitar, Ele vai lá e prepara o boneco de barro. A Bíblia diz que Ele vai lá, prepara aquele boneco, e Ele viu que estava faltando o fôlego de vida. E a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas daquele boneco e deu vida a mim e a você. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Salmos 139, versículo 13 ao 16. Nós vamos compreender, irmãos, a maneira que Deus cuida de cada um de nós, o cuidado que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Salmos 139, versículo 13 ao 16. A Bíblia diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. No versículo 14: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E no versículo 16: e os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo ele me chamou muito a atenção, e o salmista aqui ele faz uma revelação extremamente íntima e particular entre Deus e a sua criação. Se nós entendermos, irmãos, o que o salmista, o que Deus revela ao salmista através desse salmo, nós vamos sair dessa noite deste lugar de adoração, irmãos, diferentes e convictos do amor ágape de Deus. E o segundo ponto, que essa declaração é além do que podemos imaginar. O salmista aqui ele diz que até mesmo através do conhecimento que temos de Deus, é difícil compreender o amor ágape, que quer dizer o amor incondicional de Deus por mim e por você. E o segundo ponto é que o salmista declara que Deus nos visitava ainda quando éramos embriões, irmãos. Isso é tremendo. O salmista ele declara aqui nessa relação, ou seja, através do Espírito de Deus revelado ao salmista, e a revelação para mim e para a sua vida, que Deus, o Espírito de Deus, nos visitava ainda quando éramos embriões no ventre da nossa mãe. Isso é tremendo, aleluia. Então o cuidado de Deus para conosco ele é extremo. Ainda quando nós éramos embriões no ventre da nossa mão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus já nos visitava e tinha um envolvimento particular contigo e comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é precioso demais para as nossas vidas. Sabemos que Deus tem um cuidado especial para conosco, e Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. E aí, quando Jesus ali naquele momento ele estava falando com os seus discípulos para que eles não andassem ansiosos por coisa alguma, antes eles colocassem as suas petições diante de Deus, diante do reino, Jesus ali estava alertando aquele povo, aqueles discípulos, que as preocupações que eles estavam tendo não ia acrescentar nenhum minuto de vida na vida deles. Amém? Glória a Deus, posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós sabemos disso, dessa palavra revelada ao salmista, essa palavra que é trazida aos nossos corações nessa noite. Quando nós sabemos disso, nós precisamos nos libertar das nossas inquietações, nós precisamos nos libertar das nossas ansiedades, porque assim como Jesus fala aos seus discípulos, Ele está falando conosco nessa noite, e a nossa ansiedade não acrescentará nenhum minuto nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso é precioso demais para mim e para a tua vida. Nós precisamos entender que nós não podemos sair deste lugar nessa noite com as mesmas preocupações, com as mesmas ansiedades, mas tudo nós temos que levar aos pés do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus por isso, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7. Eu acho que é por isso que eu não tenho cabelo, transpiro demais, meu Deus. Nem dá tempo de secar o cabelo. Todos encontraram? Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7. A Bíblia diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam
a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. No versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. No versículo 7, a Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. Então aqui, irmãos, Paulo, ele escreve essa carta aos filipenses e ele insiste que eles devem se alegrar, que eles não devem andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo eles devem dar graça. Olha só, então Paulo ele escreve essa carta aos filipenses com um propósito. Talvez ele tenha percebido que os filipenses eles andavam ansiosos pela ausência de Paulo, talvez com uma saudade exagerada de Paulo. Então Paulo ele toma a iniciativa e escreve essa carta aos filipenses para alertar que eles não deveriam andar ansiosos por coisa alguma, mas tudo da graça ao Senhor. Então é interessante aqui, irmãos, que Paulo ele vai além e declara que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes em Cristo Jesus, e devem se alegrar e confiar nos cuidados de Deus para com eles. Ou seja, mas aqui, irmãos, talvez tenha uma grande incógnita na nossa mente nesse momento, quando nós vemos aqui Paulo ele aconselhando os filipenses que em tudo eles devem dar graça, ou seja, que eles não devem andar ansiosos. E talvez aquela saudade, aquele desespero que eles estavam por não estar vendo Paulo, por de repente não estar tendo um convívio mais próximo de Paulo, talvez tudo aquilo lá Paulo tivesse percebido que eles andavam aflitos, ansiosos, mas ele diz: olha, em tudo dê graça, ou seja, tudo é tudo, né? Tudo é tudo, é uma palavra que ela não tem muito que você querer achar situações para mudar. Tudo é tudo. Então Paulo ali, irmãos, talvez ele quisesse falar aos filipenses que, cara, não importava as situações que eles estavam vivendo, que tipo de aflição, que tipo de ansiedade, mas em tudo eles deveriam dar graças a Deus. E aí, como eu quero dizer, irmãos, a grande incógnita em nossa mente é: como nos mantermos alegres quando estamos passando por dificuldade? Difícil, né? Mas a Bíblia diz que Paulo ele relata que aos filipenses que eles em tudo devem dar graça. E aí o segundo ponto é como nos mantermos alegres passando por aflições. E o terceiro é como nos mantermos alegres passando por provações. Então às vezes, irmãos, quando nós ouvimos, quando nós lemos a Bíblia, e aí a Bíblia fala, nos exorta a andarmos não mais aflitos, mas andarmos em tudo dando graça na presença de Deus, colocando as nossas petições, os nossos desejos aos pés do Senhor. Muitas vezes nós vamos nos deparar, irmãos, com situações que nós não temos força nem para orar. Não é verdade? Então às vezes nós nos pegamos em situações ou passamos por provas que nós não temos força nem para orar, para clamar o Espírito de Deus. E aí é difícil, fica difícil, mas Paulo ele ensina, ele ensinou ali os filipenses, essa palavra serve para mim. De que maneira, ou seja, como fazer isso? Então nessa carta de Paulo aos filipenses aqui, através dessa carta aos filipenses, ele diz que em todas as situações deveremos apresentar os nossos pedidos a Deus. Ou seja, ele nos diz como. Ele diz: olha, pela oração e súplicas, e através da ação de graças, ou seja, clame ao Senhor, e Ele nos ouvirá e guardará a nossa mente. Então Paulo ele nos ensina que nos momentos de dificuldade, no momento que nós estivermos aflitos, no momento que nós estivermos passando pela prova, nós temos que entrar na presença de Deus através de orações, súplicas e ações de graça. E a Bíblia diz que Deus guardará o
nosso coração. Aleluia. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, e o seu amor é incondicional. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, Paulo diz que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada servia. Ele diz que seria como o aço que soa ou o sino que zune, importância nenhuma teria isso. E isso, irmãos, é o amor de Deus para conosco, é o amor ágape, o amor de Deus. É isso que Paulo está falando ali no livro de Coríntios capítulo 13, versículo 1. Então Paulo ele diz: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que zune, o aço que soa, importância nenhuma teria isso. E ele vai além, ele diz: olha, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado vivo, se não fosse por amor, nada serviria esta ação. Isso é tremendo. Isso é tremendo porque nós vemos a maneira que Deus cuida. Deus cuida de cada um de nós. E eu creio que nessa noite o Senhor trouxe a mim e a você neste lugar, porque Ele tinha algo a falar para mim e para você. Ele tem um cuidado especial nessa noite. E eu creio em nome de Jesus que você a busca, o que você veio buscar nessa noite, desde o início dos louvores, o Senhor já estava falando contigo de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Então ali o profeta Jeremias, ele é inspirado por Deus, que nas nossas aflições nós devemos clamar ao Senhor, e Ele nos responderá com coisas grandes e ocultas que nós não podemos compreender. Aleluia. E é desta maneira que o Espírito de Deus quer tratar comigo e contigo nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, que o esplendor da tua glória esteja neste lugar. Salmos 94. Salmos 94, versículo 17. Todos encontraram? Seus irmãos, de alegria, amém? Salmo 94, a partir do versículo 17, a Bíblia diz assim: não fosse a ajuda do Senhor, eu estaria habitando no silêncio. No versículo 18, quando eu disse, os meus pés escorregavam, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Versículo 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então nós vemos aqui, irmãos, que o salmista ele faz uma declaração que a opressão estava sendo demais na sua vida, e ele diz que ele submeteu tudo aquilo ao Senhor, e se não fosse o Senhor ter livrado de tudo aquilo, ele teria morrido. Então, irmãos, há situações nas nossas vidas que, quando a opressão vem, quando nós estamos passando pelo vale, quando nós estamos passando pela prova, nós entendemos que pelas nossas próprias forças, depois que passa tudo aquilo lá, a gente não teria conseguido sair de tudo aquilo. Então nós entendemos que houve algo sobrenatural, houve alguém que nos trouxe da morte para a vida de uma maneira especial. E aí nós entendemos que as nossas forças físicas, elas jamais teriam capacidade de fazer com que nós passássemos pela prova. E aí, como diz o louvor, passar pela prova dando glórias a Deus. Então o salmista ele declara que aquela dificuldade que ele teve, se não fosse a mão do Senhor, ele teria morrido. Então isso é tremendo. O salmista ele começa a declarar que Deus cuidava dele nos momentos mais extremos,
nos momentos mais difíceis, e se não fosse a mão do Senhor, ele não teria saído daquela cova. E ele continua, ele diz assim: olha, Deus ele cuidava. Então quando o salmista fala aqui, ó, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo me trouxe alívio à minha alma. Aleluia. Então o salmista aqui, irmãos, ele faz uma declaração da sua pequenez, da declaração que nada ele poderia fazer para o tirar daquela aflição. E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que Deus cuida da sua noiva nos mínimos detalhes. Aleluia. E essa noiva de Cristo é a mim e é você, sou eu e é você. Então Deus ele cuida de mim e cuida de você nos mínimos detalhes, e o seu amor leal nos consola. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ele traz alívio à nossa alma, porque o Espírito de Deus ele habita no nosso íntimo, no mais profundo ser. É como diz lá no Salmo 139 que nós acabamos de ler: ele, o Espírito Santo de Deus, visitou a mim e a você, ainda quando nós éramos embriões no ventre da nossa mãe. E a Bíblia diz que ele se relacionava conosco, irmãos. Isso é tremendo. O relacionamento de Deus para comigo e para com você ainda se deu no ventre da nossa mãe, onde o mundo físico ainda não nos conhecia, mas o mundo espiritual já sabia quem era eu e quem era você. Aleluia. O mundo espiritual já sabia de que maneira nós íamos nos portar, porque o cuidado de Deus é especial para a minha e para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Eu queria te perguntar nessa noite, irmãos, o que as inquietações da alma têm nos causado? O que a ansiedade do mundo físico, o que as inquietações que o mundo físico nos traz tem permitido que nós passemos? O que isso tem nos causado? Que tipo de aflição isso tem nos causado? Isso tem nos afastado dos propósitos de Deus? Isso tem nos causado ansiedade? Isso tem nos afastado dos caminhos do Senhor? Isso tem abalado a nossa fé? O que as inquietações do mundo físico têm trazido para a minha e para a sua alma? Que tipo de danos ela tem trazido para a minha e para a sua vida? Mas Deus quer te dizer nessa noite que Ele tem cuidado de você. O cuidado de Deus para a minha e para a sua vida é especial. E nessa noite você vai ter a certeza que Deus cuida nos mínimos detalhes da vida da tua filha. Glória Aleluia. a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queria chamar os irmãos para se colocarem em pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orando por cada um dos irmãos. Isaías 41, versículo 9 ao 10, a Bíblia diz assim: e eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei, e disse: você é meu servo, e eu o escolhi e não o rejeitei. Aleluia. Versículo 10: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías 40, a partir do versículo 27, a Bíblia diz assim: por que você clama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? No 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra, e Ele não se cansa,
nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no 29 ele diz: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E aí, continuando, Isaías ele diz o seguinte: que os jovens correrão e se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor voarão alto como as águias e não ficarão fadigados. Esse é o cuidado de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração, irmãos. Eu estou orando, pedindo para que o Senhor possa derramar o seu azeite, derramar a sua unção e permitir que nós possamos sair desse lugar cheios da sua presença. A Bíblia vai dizer, irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo 4, que havia uma viúva, e aí essa viúva, quando ela vê Eliseu, ela diz: olha, tu bem sabes que o meu marido servia ao Deus. E ela vai dizer que ela estava passando por uma extrema necessidade. Ela vai dizer para Eliseu ali naquele momento que o marido dela havia deixado uma dívida muito grande e que ela não estava conseguindo pagar. E os seus filhos, a sua família, eles estariam sendo retirados da vossa casa e levados como escravos para trabalhar até que toda aquela dívida fosse paga. E ali o profeta, ele diz: o que tu tens na tua casa? Ela falou que a tua serva, ela não tem nada mais que uma botija de azeite. Ela não podia compreender, irmãos, que as aflições externas, ela estava tão perturbada por causa